Retornando então com Rousseau, para Rousseau então o estado de natureza configuraria uma situação bastante favorável, né, adequada, né, o ser humano conseguiria se desenvolver bem, né, até porque por conta dos atributos, dentre os atributos que o ser humano, né, apresenta, né, além da racionalidade que faz com que ele faça escolhas sensatas, né, há também a capacidade empática, né, a capacidade de sentir a dor do outro, a alegria do outro. Então a compaixão, né, esse sentir em nós a dor do outro seria também, né, um atributo natural. Enfim, para Rousseau, o ser humano conseguiria viver de forma adequada, de forma satisfatória no estado de natureza, né? E aí surge um pouco esta figura, né, que até o termo acabou se extrapolando um pouquinho, né, na utilização dele, a ideia do bom selvagem, ou seja, o ser humano em estado de natureza seria um animal bom, digamos assim, né? Ele conseguiria viver de forma, né, adequada, pacífica, etc. É claro que aí a ideia do bom, né, tem uma certa ambiguidade, por quê? Porque o bom e o mal já são categorias morais, ou seja, elas já vão sendo constituídas, na perspectiva de Rousseau, já a partir dos processos associativos, da construção de instituições, etc., que vão configurar a moral. A moral vai determinar o bom e o mal. Então, quando a gente fala em bom selvagem, só precisa tomar um pouco cuidado com isso. Quer dizer, é muito mais o ser humano que, no seu estado propriamente natural, consegue conviver, estabelecer relações adequadas e equilibradas com as demais pessoas. Ora, Rousseau vai observar que, por conta da racionalidade, da inventividade, etc., nós fomos construindo no estado de natureza estruturas mais elaboradas. A gente vai compondo, pode ser assim, né, para além de uma condição isolada, um verdadeiro corpo social, né? Então, há integração social, né? Há articulação das existências, processos de colaboração social. Isso tudo dentro de um universo, pode ser assim, de referências, né, bastante pacíficas, né, harmônicas, etc. Ora, a grande questão que fica é, bom, se o ser humano em estado de natureza tem esse grau de convivência, uma convivência satisfatória, as pessoas vão pautando a sua vida, né, a partir da sua capacidade racional, dos seus sentimentos, de uma convivência adequada, buscando a sua autoconservação, etc. A grande questão é, por que que nós abandonamos o estado de natureza? Por que que não se encontra mais, né, ao longo da história, vai dizer Rousseau, né, sociedades propriamente naturais? Aí ele até faz uma referência, né, às exceções de tribos, etc., e que pode ser o discurso lógico e o cronológico, né, digamos assim, o filosófico e o antropológico se mesclam um pouco. Mas a grande questão dele é, por que que a gente abandona o estado de natureza se era adequado? Né? É aquela pergunta, se estava bom, por que parou, parou por quê? Né? E para Rousseau, esse abandono está diretamente ligado à invenção da propriedade privada. Ou seja, para Rousseau, a propriedade privada ela é uma impostura, ela é uma falsidade, ela é uma fraude. Por quê? Porque nós nos apropriamos de algo que nos ultrapassa em muito, né? Então, a natureza, né, ela existe muito antes de nós, vai continuar existindo muito depois de nós. Ela é o espaço total dentro do qual a gente se move, vive, etc. E aí vai dizer Rousseau que em determinado momento a gente passa a criar esta artificialidade que é a propriedade privada. Até o próprio termo, né? Propriedade privada é aquela propriedade da qual o outro está privado de ter acesso. Então, Rousseau vai mostrar isso. Olha, como que eu vou privar as outras pessoas daquilo que é comum? Né? E aí tem aquele trecho que todo mundo, né, já deve ter ouvido dizer, né, quando que começaram todos os males da humanidade, as desgraças, etc. Né? Então ele vai dizer, isso está na sua obra Origem da Desigualdade entre os Homens. Ele vai dizer, olha, tudo começou quando as nossas graças começaram, né, quando um sujeito suficientemente esperto cercou um pedaço de terra e disse que aquele pedaço de terra era dele.
e encontrou um sujeito suficientemente idiota para acreditar nessa história, né? Então, e aí o Rousseau complementa, né? Antes aquele sujeito que acreditou nessa história tivesse se rebelado, tivesse chutado aquelas cercas e tivesse dito, né? Isso não é seu porque nada é de ninguém, porque tudo é de todos, né? E aí o Rousseau complementa, né? Quantas guerras, quantos assassinatos, quantos infortúnios não teriam sido poupados à humanidade se aquele sujeito não tivesse feito isso? Então, para Rousseau, nós abandonamos o estado de natureza pela criação da propriedade privada. A gente para aqui, para o vídeo não ficar pesado, e já retorna.